Olá, meu nome é Daniel Sales, sejam muito bem-vindos ao podcast Janela da Ortodontia e hoje eu estou aqui de co-host com a nossa apresentadora Natália. Bem-vindo, Daniel. Tudo bem? Tudo bem, e você? Fica à vontade para fazer perguntas e comentários para nossa convidada de honra de hoje, né? Que vai falar sobre a apneia do sono em crianças e adultos. Flávia Pavan. Seja bem-vinda, Flávia, ao nosso programa. Muito obrigada, Natália, pelo convite. Muito obrigada, Daniel, pela participação. Fiquem à vontade e estou à disposição de vocês para responder as dúvidas que surgirem e que vocês quiserem realizar. Flávia, eu gostaria muito que você nos contasse um pouquinho da sua carreira profissional. Bom, eu me formei dentista em 99 pela Universidade de Santo Amaro e um tempo depois eu fiz atualização em ortodontia. Antigamente a gente tinha que fazer atualização antes de fazer especialização. Então eu fiz atualização em ortodontia e depois fiz especialização em ortodontia pela Inesp. Com o Dr. Alfeu Vitelli Marinho, um grande mestre que, assim, mudou a minha mente, abriu a minha mente. E, infelizmente, ele veio a falecer e eu dava aula com ele. E eu tive que assumir um curso de especialização, né, ao lado do filho dele. E aí surgiu a necessidade de fazer mestrado. Foi quando eu fiz um mestrado com o Jura, que é fantástico, né? Meu outro grande mestre. E estou com o Jura como professor auxiliar aqui no mestrado da Mandic já há algum tempo. Nesse meio tempo, eu conheci a odontologia miofuncional, que é uma área que era bastante nova, né? Na época que eu conheci, mas hoje em dia já é bastante divulgada. E eu fui me especializando cada vez mais nesta área. E hoje eu trabalho, né, como ortodontista, fazendo odontologia miofuncional em crianças e adolescentes e tratando da área de sono, distúrbios do sono, né, que é o ronco, a apneia e o bruxismo. Sua aula, você nos deu essa aula de apneia obstrutiva do sono, que foi interessantíssima. Mas para quem não sabe, o que é a apneia do sono? Bom, a apneia é o ato de cessar a respiração por no mínimo 10 segundos. Então, para caracterizar um episódio de apneia, a pessoa tem que ficar 10 segundos sem respirar. E esse ato de cessar a respiração diminui a oxigenação cerebral, oxigenação celular, e isso causa uma série de problemas e doenças no indivíduo. E a apneia pode ocorrer tanto na criança quanto no adulto, né? E é prejudicial nos dois casos. Flávia, quando um paciente chega no seu consultório, como que você avalia as características para que observe uma apneia do sono? Então, quando o paciente chega no meu consultório, as próprias características faciais dele já indicam que ele possa ter apneia, né? Olheiras é uma característica de quem respira pela boca e habitualmente, né, ao dormir acaba deitando e aí o que já era ruim acaba piorando. A língua acaba indo mais para trás, colaba, né, com a parede posterior da orofaringe e aí obstrui a entrada de ar. Então, assim, a olheira é um indicativo que a pessoa possa ter apneia ou, no mínimo, respira pela boca. A mandíbula para trás é outra característica de que a pessoa possa ter apneia, porque o crescimento normal é a mandíbula mais para frente e aí tem um espaço maior para a língua. Então, conforme a mandíbula está mais para trás, nós temos aqui o hioide, né, que é um ossinho também muito importante, participa da deglutição, enfim. E esse osso vai lá para trás, porque a mandíbula está para trás, empurra esse osso, diminui a passagem de ar. Então, mandíbulas, né, para trás, crescimento da mandíbula no sentido horário, eu já fico atenta.
Outra característica é o aumento do peso também. Pessoas que estão com sobrepeso também podem ter apneia. E estreitamento da arcada. Então, tudo isso faz com que a língua não se acomode corretamente no lugar onde ela tem que ficar, que é no palato, né? E faz com que ela fique no assoalho da boca, na parte de baixo, né? Mais flácida. E isso faz com que ao a pessoa deitar, ela acabe escorregando lá para trás. E ela está sempre associada ao ronco ou não necessariamente? Olha, normalmente, tá? As pessoas que roncam, nem sempre têm apneia. O ronco pode ser a flacidez das estruturas da boca, a língua e úvula, palato mole, enfim. E aí diminui a passagem de ar e o ar vibra, surgindo ronco. Mas quem tem apneia, normalmente o ronco vem associado. E aí, a nossa sociedade, ela aceita muito bem o ronco, né? É até uma coisa engraçada, enfim. E a gente deveria... Mesmo os maridos das mulheres, né? Isso aí às vezes pode dar um probleminha, né? É um problema. Eu falo que a apneia, Mas vira Daniel... uma piada, né? A apneia é engraçado. Eu falo que não atinge uma pessoa, atinge a pessoa que tá tendo apneia, mas atinge o marido, a mulher, o namorado, a namorada. O primeiro sintoma é quem tá perto, né? Quem mais Acorda irritado também. Exatamente. Então, assim, incomoda, é ruim para a pessoa, mas é ruim para casa. Uma das perguntas que eu faço na minha anamnese de apneia é assim: o seu ronco, né, incomoda você, o seu marido, a sua mulher, no quarto ao lado ou o apartamento ou casa ao lado? Porque acontece, né, dessas casas geminadinhas, o apartamento geminado, da pessoa roncar e incomodar o vizinho. Até o vizinho. Mas, então, a gente tem uma cultura de aceitar muito bem o ronco, não deveria. Porque o ronco é um distúrbio do sono e muitas vezes indicativo que esse ronco pode estar apneia. associado a uma apneia. Mas então, em alguma situação, ele é considerado normal? Não, em nenhuma situação. Em nenhuma, porque o ronco, por mais que ele não gere uma apneia, ele é um distúrbio do sono porque você não consegue concluir o ciclo do sono corretamente. Então, você inicia estágio 1, 2, 3 do sono, REM, e tem que completar isso de 4 a 6 vezes por noite, né? E o ronco, quando você ronca, você microdesperta. E ao microdespertar, você interrompe esse ciclo, né, do sono e volta para o estágio 1. E aí você perde partes desse ciclo do sono. E esse ciclo do sono é importante para reposição hormonal, para liberação de hormônio do crescimento, para liberação de testosterona, serotonina, que são hormônios do bem-estar. Então, a pessoa que ronca e ela tem esse ciclo interrompido, muitas vezes ela pode ser uma pessoa deprimida, inclusive, por não liberar esses hormônios corretamente. E tem muitos sinais de comportamento mesmo da pessoa durante o dia, né? Sonolência, falta de concentração. A gente estuda muito questão de crianças com dificuldade de aprendizado, até em casos mais extremos, TDAH, né? Que pode estar relacionado a isso. Exatamente. Eu comecei a trabalhar com essa área, né, justamente para tratar minha filha, que ela foi diagnosticada com déficit de atenção, hiperatividade e dislexia, quando na realidade ela não tinha isso, ela tinha distúrbio do sono. A minha filha, ela era uma respiradora bucal, com todas as características que nós falamos, e ela, ao deitar, ao dormir, ela roncava, ela tinha apneias, e ela fazia bruxismo também. Bruxismo é um outro distúrbio do sono, aonde você respirando pela boca, resseca a boca. Aí o que acontece? O cérebro reconhece esse ressecamento, a mucosa da boca não pode ficar ressecada, aí ele pede para a mandíbula mastigar, né, fazer o bruxismo, para liberar, para ativar, né, as parótidas e a submandibular para salivar. E aí também microdesperta. Então, o que ela tinha era distúrbios do sono, todos eles associados, né? E aí nós pudemos tratar, eu tratei em conjunto com o otorrino, eu fiz a adjunção dela na época, utilizei os aparelhos miofuncionais,
e o otorrino, o Dr. Ronaldo foi tratando a parte obstrutiva dela, que ela tinha uma obstrução bem considerável, e aí depois ela não tinha nada disso. Na realidade, eu tenho estudado, inclusive, que ela até tinha, porque tem artigos que mostram que são situações transitórias. Ela até podia estar numa condição de dislexia, déficit de atenção, só que a partir do momento que tratada, ela saiu desse quadro. E o quanto é importante falar disso, porque quantas crianças são diagnosticadas com TDAH, E tomam remédios medicadas. pesados sem necessidade. Exatamente. E outra coisa, né, também, a apneia, ela vai trazer uma série de consequências, muito ruins para a saúde, né. Quando nós respiramos pelo nariz, nós produzimos um óxido que chama óxido nítrico, que ele é responsável pela broncodilatação e pela vasodilatação, no nosso organismo. Quando respira pela boca, e aí, óbvio, tem a apneia, tem o ronco, porque as pessoas abrem a boca, respiram pela boca e roncam, tem a apneia, enfim. A pessoa não produz esse óxido, né, ou produz muito pouco, não o suficiente para broncodilatar ou vasodilatar. Então a pessoa que tem apneia, ela normalmente tem asma, tem bronquite, ela tem distúrbios respiratórios associados, e aí tem que ficar utilizando broncodilatadores como Aerolim, Berotec, Atrovent, enfim, que são medicamentos broncodilatadores, e tem que utilizar a medicação para pressão, porque o vaso não vasodilata, fica contraidinho, e aí fica passando um fluxo de sangue muito grande por esse vaso que está contraído, e aí faz o aumento da pressão arterial, e aí tem que utilizar medicação para isso. Além de que o episódio de apneia, ele faz, o cérebro também reconhece, parou de chegar oxigênio aqui. Então, o cérebro fala, coração, começa a bombear sangue, porque tem que chegar sangue aqui no cérebro, você não está bombeando sangue. E aí o coração começa a trabalhar feito um louco, né, bombeando mais sangue dentro de um vaso que já está contraído, né, não é um vaso dilatado naturalmente. Então, daí para dar um AVC, por exemplo, é muito fácil, né, um infarto, porque ora o coração está batendo na cadência normal, ora, né, terminou a oxigenação cerebral, o coração tem que bater muito forte. Então, vai trazendo uma série de consequências muito graves para a saúde dessa pessoa, né? E aí você até nos mostrou um vídeo, né, que contrai, né, E o assustador aquele vídeo, diafragma, né? É assustador, e né? aí Dá- já começa a provocar também refluxo gástrico, né? É. As São pessoas vários não sintomas. associam. O que que acontece? O cérebro vai ativar o diafragma para ressuscitar o pulmão, né? Porque fala, se não está chegando oxigênio aqui, o pulmão não está funcionando. Então ele fica contraindo para ressuscitar esse pulmão. E aí aqui a gente tem o estômago, né? Assim, bem próximo. Então fica contraindo o estômago e volta o ácido que era para ficar lá dentro. Aí a pessoa trata gastrite, trata problema de Refluxo. pressão, trata refluxo. Refluxo, na verdade, né? É, Perda de memória também. tudo, né? Várias coisas isoladas sem saber que a causa principal é a É a apneia, apneia. né? Que é uma doença, né? Deveria ser considerada uma doença. Sim, é considerada síndrome da apneia obstrutiva do sono. Ela é categorizada como SAOS, porque é uma série de doenças associadas ao distúrbio que é a apneia. Então, não é assim o evento apneia, é uma série de doenças associadas a esse distúrbio. Que deveria ser difundido nas redes de saúde pública, deveria ser mostrado em todos os meios de comunicação, porque pode levar à morte, né?
leva à morte. Leva à morte. Tem pesquisas que falam que as pessoas que têm apneia, elas vivem de 15 a 20% menos do que as pessoas que não têm apneia. Então, leva à morte. As pessoas têm AVC, têm infarto, e aí aquele, nossa, que lindo, né? Morreu dormindo, Não ai, que sofreu, né? morte maravilhosa, né? Quando na realidade morreu de um AVC dormindo, porque teve uma apneia tão longa que não voltou, que o cérebro não aguentou e rompeu um vaso. Ou teve um infarto, né? Teve uma apneia tão longa que o coração não conseguiu, né, cumprir a função dele e parou, né? Então, leva à morte. E é muito pouco difundido, né? É um assunto de saúde pública que, infelizmente, é muito pouco difundido. E a pessoa que tem apneia, era como se ela tivesse várias ressuscitações durante a noite. Porque o coração para, a pessoa não Exatamente. respira, e daqui a pouco ela acorda, desesperada, como se ela estivesse se afogando, né? Exatamente. Eu gosto dessa palavra, Nath. São vários afogamentos durante a noite, né? Então, é como se a pessoa tivesse afogado, fica sem respirar, e aí ela volta para a superfície, né? E aí volta a oxigenar. Essa palavra é muito, muito boa para descrever uma apneia. E as crianças eu já vi casos de crianças que tiveram AVC, também podem estar associadas à apneia do sono. Sim, normalmente estão associados. Uma criança, ela funciona toda engrenadinha, né? A criança, ela tem uma resposta do organismo recuperadora muito, muito, muito boa, O né? metabolismo tá mil ali, né? Exatamente. Então, para uma criança ter um AVC, tem que ter alguma coisa bem grave associado a isso, né? E eu, como uma mãe de uma criança que tinha apneia, eu falo que é desesperador. Eu nunca negligenciei. Eu tratava ela com otorrino, mas não estava sendo eficaz esse tratamento. Então, aí depois, quando eu entrei em contato com a odontologia miofuncional e que eu vi que eu poderia tratar a minha filha também na parte odontológica, né, fazendo uma disjunção, colocando um aparelhinho miofuncional, aonde vai projetar essa mandíbula, né, da criança e do adulto para liberar as vias aéreas para respirar, trabalha com a parte muscular, porque eu falo que um dispositivo intraoral, ele pode servir só de muleta. Você coloca o dispositivo e dorme com ele, ele vai projetar a mandíbula para frente, desobstruir lá atrás. Só que quando a pessoa não tiver com esse dispositivo, ela continua tendo as apneias. Agora, os dispositivos miofuncionais, né, que eu trabalho da MyoBrace, eles são treinadores musculares e treinadores de função. Então, ele vai dificultar a entrada do ar pela boca, estimulando a pessoa a respirar pelo nariz. Por isso que é muito importante fazer a associação com o otorrino, porque o otorrino vai ter que promover essa desobstrução das vias aéreas superiores, né? Só que também ele posiciona corretamente a língua, ele treina a língua, ele treina o vedamento do lábio. Então eu falo que ele é um propulsor mandibular, né, que desobstrui as vias aéreas, mas ele é uma academia da boca. Ele vai treinar toda a musculatura da boca para quê? Na ausência do aparelho, esses músculos estejam melhores, tonificados, né? E em alguns casos, a pessoa às vezes nem tem mais apneia. É óbvio que em defeitos estruturais, como a mandíbula em classe 2, né? Girovertida, enfim, a gente não consegue. Realmente, a gente precisa do dispositivo para ter esse avanço. Mas em casos de pessoas que roncam ou têm apneia por flacidez muscular, a gente consegue, através dessa academia, né, da boca, reestruturar tudo isso. Mas aí tem casos também que são cirúrgicos, né? Sim. E quais são todas as especialidades associadas ao ronco e apneia? Olha, é multiprofissional, né? Então tem pessoas que pela mandíbula estar, né, para trás, numa posição de classe 2, né, assim, retrognata, enfim, precisa da cirurgia ortognática. Nem todos fazem, mas
é interessante que faça. E pré-cirurgia ortognática, a gente faz um trabalho miofuncional também, porque da noite, de um segundo para outro, a mandíbula sai daqui, né, e vem aqui para frente. Então, toda a musculatura quer puxar ela de novo para trás. Então, a gente precisa fazer um tratamento prévio miofuncional nessa pessoa para depois ela também ser submetida até uma cirurgia ortognática. Fora que a gente tem todo um preparo ortodôntico, né? Então, da cirurgia ortognática, ortodontia, para preparar, né, esses dentes para que haja o avanço no momento da cirurgia. E esse aparelho, até essa pessoa ser operada, ela continua tendo apneia, ela continua roncando, enfim. E aí o uso do dispositivo miofuncional junto com o aparelho ortodôntico faz com que ela pare de roncar, né? Pare de ter apneia. Então a gente associa muito, né, cirurgia ortognática, ortodontia, o otorrino sempre vai estar envolvido, exercícios miofuncionais com a fonoaudióloga, então a fonoaudióloga também é muito importante, muitas vezes o fisioterapeuta, endocrinologista, porque a pessoa que tem apneia, ela vai ter problemas hormonais, né? Então, muitas vezes os hormônios delas estão muito desregulados. E Nos aí, homens, a testosterona. testosterona. Eu trato pessoas que às vezes está zerada a testosterona, então isso traz muito problema. Psiquiatra, psicólogo algumas vezes, porque não liberando a serotonina e a testosterona adequadamente durante o sono pode gerar depressão, né? Então, é uma série de profissionais envolvidos. E algumas vezes a gente pede o exame, a polissono, que é o exame que diagnostica, né, a apneia, e vem lá apneias centrais. No caso de apneias centrais, a gente tem que envolver também o neurologista, porque a apneia central não é a obstrução da língua, né? Aqui na região da orofaringe. A apneia central é a incapacidade do cérebro transmitir a mensagem para o pulmão para funcionar. Então, algo neurológico está envolvido, e aí o neurologista precisa também ser envolvido nesse processo. Então, são muitos profissionais. Quando eu inicio um tratamento miofuncional, eu sempre falo de apneia, falo para o paciente que ele precisa voltar ao cardiologista para regular a medicação de pressão, porque como ele vai passar a respirar pelo nariz, ele vai passar a produzir aquele óxido nítrico e vai vasodilatar. Então, o medicamento que ele toma para pressão começa a ficar em excesso, então precisa, né, diminuir até tirar, muitas vezes. A maioria dos meus pacientes iniciam o tratamento de apneia tomando medicações para pressão e depois de uns 4 meses a 6 meses já não tomam mais a medicação para pressão, porque o próprio organismo se autorregula. E a pessoa que faz a cirurgia pode voltar à apneia? Pode voltar. A cirurgia ortognática? Isso. Pode. Os maiores índices de recidiva de cirurgia ortognática são pacientes classe 2 e respiradores bucais, né? Justamente por causa desse potencial do músculo em querer encurtar novamente. Então você alonga você joga a mandíbula para frente, alonga esse músculo e esse músculo quer voltar para trás. Então recidiva a cirurgia ortognática em alguns casos, reabsorve côndilo, degenera, não degenera mesmo, tem uma degeneração condilar. Então assim, todas as pessoas que operam, né, cirurgia ortognática, tem que fazer uma prévia, um treinamento prévio muscular para aquela posição e depois um acompanhamento pós com fono, físio e com os dispositivos miofuncionais também, que pode voltar a roncar. Aumento de peso, a pessoa operou, tá, mas engordou demasiadamente, aí a gordura cervical faz com que a pessoa também ronque e tenha a apneia. Então, uma série de fatores podem fazer com que a pessoa volte a ter apneia. A apneia ela não tem cura, isso é bem importante a gente deixar
isso claro. A apneia tem controle. Então, você, uma vez, né, tratando uma pessoa de apneia, você consegue, você tem que acompanhar essa pessoa, né, para sempre estar controlando o estado da apneia dela. Criança não, né? Eu falo mais adulto, porque criança você põe os dispositivos, né, Daniel? Daniel trabalha também bastante com isso. Põe os dispositivos de avanço mandibular, a mandíbula responde muito bem e pronto, você não vai precisar, né, de tudo isso que a gente falou até agora, porque o organismo da criança reage muito bem, cresce, a criança está Até em porque cresceu crescimento. com essa musculatura já reequilibrada, né? Então se torna muito mais efetivo, né, o tratamento, né? Exatamente, exatamente. Então, criança é uma situação à parte, mas os adultos a gente precisa de controle eterno desse adulto. E aí, junto também pode desenvolver bruxismo, né? Pela falta Sim. de oxigenação no cérebro. Então, pela falta de oxigenação, o bruxismo relacionado à apneia, é óbvio que o bruxismo tem N causas, né? Mas quando ele está relacionado aos distúrbios respiratórios, o bruxismo, ele serve como mecanismo de defesa para desobstruir a via aérea. Então, o coração, o pulmão, o diafragma começa a comprimir o pulmão. Aí depois o coração começa a bater desesperadamente. E aí o último mecanismo de recurso para o cérebro é fazer a mandíbula ir para frente para desobstruir. E aí o nosso mecanismo de defesa para isso é o bruxismo. O bruxismo, como eu já disse, ele serve para salivar, né? Então, como eu já expliquei, Seca a boca. resseca a boca e tem que salivar, então mastiga, né? Faz o bruxismo para salivar. E uma outra coisa associada é que começa a mudar, né? O ângulo dessa mandíbula, joga o ióide para trás, enfim. E aí os pontos de contato entre os dentes também são alterados. Então, você estava com o dente engrenado numa posição, a mandíbula rotaciona para trás e para baixo, surgem outros pontos de contato. E aí o organismo vai pedir para fazer bruxismo para regularizar esses pontos de contato. E aí Nosso pode corpo é causar perfeito. até outro problema, que é a DTM, que pode ter algumas vezes relação também, né? Exatamente. Olha só, é tudo uma engrenagem, né? Tudo Nada funciona relacionado, sozinho. nada funciona sozinho. Então, não dá É. pra gente separar a boca do resto Não do dá. organismo, é impossível. E não dá para querer tratar as coisas isoladas, tem que Não ser tudo dá. em conjunto, né? Exatamente. E, Exatamente. Flávia, para encerrar então, você que foi uma pessoa tão especial para nossa turma, que todos gostam tanto, eu ia pedir para você deixar uma mensagem para os nossos colegas, né? Ai, primeiro, obrigada, pelo convite. Vocês são uma turma fantástica, maravilhosa, muito querida. Vocês são muito queridos mesmo. A gente tem um carinho especial mesmo por vocês. E o recado é assim: continuem sendo maravilhosos. A mensagem, continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são como pessoas, né? Porque cada um tem a sua característica como pessoa, que junto complementou a turma e um foi melhorando o outro, um foi agindo um pouquinho na vida do outro. Continuem, não percam esse contato, não percam essa capacidade de deixar-se mudar e deixar-se compartilhar com o colega. E isso eu não preciso nem falar na área profissional, que eu tenho certeza que vocês vão continuar sempre se atualizando, né? Porque eu falo que a ortodontia, que é a especialidade que nós escolhemos, é um caminho sem volta. E é algo assim, uma vez que você parou de se atualizar, você já ficou quilômetros para trás, né? Porque a ortodontia é muito dinâmica, ela é muito rica e ela requer muito conhecimento. Então, continuem essas pessoas maravilhosas, deixem-se mudar, deixem-se transformar, deixem-se acrescentar e nunca parem de estudar. Eu quero agradecer a tua presença, Flávia.
esse presente de hoje que você está dando é para minha família. Eu vou mostrar para eles a importância de cuidar da apneia do sono, né? Para eles entenderem melhor os sintomas, né? E procurar ajuda, né? Então, essa aula foi importantíssima para manter a saúde da minha família. Muito obrigada. E da família de todos os que tiverem a oportunidade de assistir, né, este episódio tão importante. E Imagina. agradecer a presença do Daniel também, que sabe muito também de apneia do sono, de aparelhos, de tantas outras coisas que já ensinou para nossa turma. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, né, o convite por estar aqui contigo, ainda mais com a Flávia, queridíssima, minha mestre em funcional, e maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada a Muito vocês. Obrigada, Nath, pelo convite, pelo carinho. Daniel, pela disposição de estar aqui conosco, né? Obrigada por tudo e desejo todo sucesso para vocês e para você nessa jornada deste podcast maravilhoso. Muito obrigada. E até logo.